O cheiro de alho e manteiga queimada foi a primeira coisa que me disse que a noite seria longa. Eu trabalhava no turno do jantar no Palazzo Nero há 8 meses. Tempo suficiente para saber a diferença entre uma mesa que daria uma boa gorjeta e uma que me deixaria contando moedas numa toalha de vinil pegajosa. Tempo suficiente para memorizar o peso de uma bandeja cheia no meu antebraço, o ângulo preciso para segurá-la para que as taças de vinho não tilintassem umas nas outras. Tempo suficiente para me tornar invisível. Pelo menos esse era o objetivo: ser invisível. Meu uniforme preto era passado toda manhã às 5h30, antes de Lily acordar. Ele tinha uma pequena mancha de tinta perto do segundo botão que não saía por mais que eu lavasse. Eu tinha parado de vê-la meses atrás. Meu gerente, Rosário, não. Ele a mencionou 2 vezes esta semana com aquele tom particular que reservava para funcionários que considerava substituíveis. Eu sorri nas 2 vezes. Aquele sorriso me custou algo que eu não sabia nomear. O restaurante ocupava o térreo de um prédio na parte mais antiga da cidade. O tipo de quarteirão onde as pedras da construção eram genuínas e os aluguéis eram absurdos. O Palazzo Nero tinha cortinas de veludo grossas da cor de vinho velho, iluminação baixa e âmbar, e um cardápio escrito inteiramente em italiano que a maioria dos clientes fingia entender. A clientela era do tipo que não olhava os preços, do tipo que chegava em carros que eu nunca poderia comprar, mesmo que trabalhasse aqui por uma década. Eu me movia entre as mesas com uma eficiência praticada. Meus tênis, os bons, os únicos, silenciosos contra o piso de madeira escura. A seção 4 era minha esta noite. 3 mesas perto da parede do fundo, parcialmente separadas do salão principal por uma divisória de madeira ornamentada. Era considerada a melhor seção. Privada, silenciosa, reservada para convidados que Rosário nunca apresentava pelo nome. A reserva chegou naquela tarde. Uma mesa para 4, listada simplesmente como Grupo Ki. Era só isso. Eu mesma tinha arrumado. Flores frescas, os talheres mais pesados, as taças de cristal que tinham que ser polidas individualmente e erguidas contra a luz para verificar se havia manchas. Rosário me observou fazer isso com os braços cruzados, sem dizer nada, o que era sua versão de aprovação. Às 9 horas, o salão principal zumbia com conversas e as notas graves de algum disco de jazz que tocava repetidamente. Eu estava enchendo um copo de água na mesa 12 quando senti a entrada mudar. Não foi um som exatamente, mas como uma mudança na pressão. O jeito que um ambiente se ajusta quando algo significativo entra nele. Eu não olhei para cima imediatamente. Essa era uma regra que eu tinha feito para mim mesma desde o início. Nunca ser pega olhando. Mas notei o jeito que a recepcionista se endireitou. O jeito que o barman, um homem robusto chamado Gil, que ria de tudo, ficou imóvel. O jeito que até o ruído ambiente do restaurante pareceu suavizar, como se o próprio salão estivesse sendo cuidadoso. Eu me virei em direção à seção 4. 4 homens haviam entrado. 3 deles usavam o tipo de quietude alerta, que não era relaxamento. Era prontidão. Seus olhos se moviam constantemente, catalogando saídas. Outros clientes, a equipe. Eles usavam jaquetas escuras cortadas para esconder coisas sobre as quais eu não me permitia pensar com muita clareza. Um deles, o mais largo, com uma mandíbula como uma pedra de pedreira, assumiu uma posição perto da divisória em vez de se sentar. Ele não estava jantando. Ele estava trabalhando. O quarto homem se sentou. Ele era mais jovem do que eu esperava. Essa foi a primeira coisa. Os homens que vinham para a seção 4 eram geralmente mais velhos, de cabelos prateados, com o cansaço particular de pessoas que passaram décadas tomando decisões. Este não podia ter mais de 32, talvez 33 anos. Cabelo escuro, um pouco mais comprido que o conservador, penteado para trás sem produto. Um terno de cor carvão que não exigia esforço para parecer extraordinário. Ele se sentou do jeito que os homens se sentam quando nunca tiveram que competir por espaço totalmente, sem pressa, como se a cadeira estivesse esperando especificamente por ele. O rosto dele era... Eu me forcei a desviar o olhar. Terminei com a mesa 12, coloquei a jarra de água na minha bandeja e caminhei para a seção 4. Boa noite. Minha voz saiu firme. Fiquei orgulhosa disso. Bem-vindos ao Palazzo Nero. Meu nome é Claire. Eu cuidarei de vocês esta noite. 3 dos 4 homens mal me notaram. O quarto, o que importava, aparentemente,
Dado o jeito que os outros se orientavam em direção a ele como agulhas de bússola, olhou para cima. Seus olhos eram escuros, não dramaticamente escuros, não do tipo descrito nos romances que minha colega de faculdade costumava ler. Simplesmente escuros e muito parados, e carregando a qualidade específica de alguém acostumado a medir coisas, pessoas, situações, riscos. Ele me mediu por exatamente 2 segundos. Então pegou o cardápio. Água para a mesa, ele disse. Seu sotaque carregava algo europeu sob o inglês, italiano, arredondado e sem pressa. E o que quer que Rosário recomende? Claro! Recolhi os cardápios restantes dos 2 lugares vazios. Vocês estão esperando mais alguém? Uma pausa, breve, mas deliberada. Não. Eu assenti e saí. Atrás de mim ouvi-o dizer algo baixo em italiano para um dos homens. Não entendi. Eu tinha feito 2 semestres de espanhol na faculdade e não retive quase nada, o que me tornava essencialmente inútil linguisticamente. Algo que eu nunca tinha considerado um problema até este momento em particular. O serviço do jantar prosseguiu. Eu trouxe água. Eu trouxe pão. Eu anotei o pedido. 3 deles comeram. O quarto, o guarda de pé, recusou e eu transmiti isso para a cozinha com a abreviação que Rosário nos ensinara. Eu fui profissional. Eu fui eficiente. Eu fui invisível. Do jeito que aprendi a ser. Mas eu notei coisas. O jeito que o homem ouviu um dos outros se dirigir a ele uma vez, uma única sílaba. Marco. Ele nunca tocava no celular desnecessariamente. O aparelho ficava ao lado do prato dele, virado para baixo, e ele o verificava com a calma econômica de alguém acostumado a receber informações na hora certa, não por impulso. O jeito que sua postura nunca relaxava completamente, mesmo quando ele se recostava na cadeira. A taça de vinho entre 2 dedos, aparentemente à vontade. A tranquilidade era uma arquitetura, construída com cuidado. Por baixo dela, outra coisa vivia, algo atento e frio, e muito, muito desperto. Os outros convidados o deixavam falar principalmente quando falavam com ele. Uma pergunta do homem com o cabelo grisalho. Uma resposta de Marco. Breve, precisa. Os homens comeram. Eu reabasteci os copos. O serviço do jantar caminhou para o fim com a graça lenta de uma performance bem ensaiada. Eu estava me esticando para pegar um prato de pão quando ouvi. Vozes baixas da mesa. O homem de cabelo grisalho tinha se inclinado, falando baixo em italiano. Rápido, murmurado, sério. Eu não deveria ouvir, não deveria entender, mas algo no meu cérebro, alguma conexão defeituosa que eu não conseguia explicar, pegou um punhado de palavras daqueles 2 semestres de espanhol que devem ter se sobreposto com algo. Máquina, carro, demani, amanhã. E então uma palavra que eu tinha visto numa notícia 6 meses atrás, durante algum caso que eu acompanhei pela metade enquanto tomava café da manhã. Uma palavra que não precisava de tradução em nenhuma língua. Bomba. Coloquei o prato de pão na minha bandeja. Minhas mãos estavam firmes, eu não sei como. O homem de cabelo grisalho recostou-se e a conversa retomou em volume normal, casual, como se nada tivesse sido dito. Marco tomou um gole de vinho. Seus olhos percorreram o salão naquela varredura lenta e arquitetônica que ele fazia a cada poucos minutos. Eles pousaram em mim e eu percebi, com uma gota fria de algo no meu peito, que eu tinha parado de me mover. Eu tinha parado de me mover e estava olhando fixamente, e o prato de pão na minha bandeja estava tremendo muito levemente, porque minhas mãos aparentemente não estavam tão firmes quanto eu acreditava. Seu olhar se aguçou, não em raiva, mas em algo mais preciso que isso, uma pergunta sem palavras dirigida a mim, com o tipo de foco que fazia o resto do salão desaparecer. Eu pousei a bandeja na estação de serviço, voltei para a mesa, caminhei até ele porque a alternativa, ir embora, ir para casa, fingir que não tinha ouvido, era algo que meu corpo não conseguia fazer. Eu me inclinei. Não me permiti pensar no guarda perto da divisória ou nos outros 2 homens na mesa, ou no que tudo isso significava, ou no que poderia acontecer comigo por dizer aquilo. Eu falei perto do ouvido dele. Baixo, direto. Não entre naquele carro. Ele ficou muito imóvel. A imobilidade era diferente de sua compostura habitual. Esta tinha arestas. Eu me endireitei. Peguei a bandeja.
Voltei para a estação de serviço com pernas que ficaram estranhamente dormentes. E me concentrei nas taças de vinho à minha frente, nas manchas, na luz, no trabalho metódico de poli-las. Enquanto cada nervo do meu corpo gritava que eu tinha acabado de cometer um erro catastrófico, atrás de mim ouvi o som de uma cadeira sendo empurrada para trás. Ele não chamou meu nome. Ele não levantou a voz. Ele simplesmente disse naquele inglês baixo e com sotaque que de alguma forma atravessou todos os sons ambientes do restaurante. Venha aqui. Duas palavras, do tipo que não deixava espaço para interpretação. Pousei a taça de vinho. Meu reflexo me encarava de sua superfície polida. Pálida, com olhos escuros, cabelo escapando do coque na nuca do jeito que sempre acontecia no final de um turno. Eu parecia exatamente o que eu era, uma mulher cansada em um uniforme manchado que acabara de se intrometer em algo que não tinha o direito de tocar. Eu me virei e voltei para a seção 4. Os outros 3 homens na mesa haviam se movido, não dramaticamente. Ninguém se levantou. Ninguém pegou em nada, mas a atenção deles se consolidou de uma forma que fez o ar parecer mais rarefeito. O homem de cabelo grisalho estava me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. O que estava mais perto da divisória tinha se virado completamente para mim, com os braços soltos ao lado do corpo. Marco ainda estava sentado. Isso, de alguma forma, era mais perturbador do que se ele tivesse se levantado. Sente-se, ele disse. Olhei para a cadeira vazia à sua frente. Estou trabalhando. Sente-se. Não foi mais alto da segunda vez. Não precisava ser. Eu me sentei. Ele me estudou do mesmo jeito que havia estudado o salão mais cedo, aquela avaliação lenta e arquitetônica. Só que agora, o salão era eu, cada detalhe catalogado, minhas mãos na mesa à minha frente, a mancha de tinta perto do meu segundo botão, a leve irregularidade na minha respiração que eu estava fazendo um péssimo trabalho em esconder. "O que você ouviu?" Ele perguntou. "Não tenho certeza do que você quer dizer. Você parou de se mover." A voz dele era estável, quase acadêmica. "Você estava limpando a mesa e parou. Então veio até mim com algo a dizer." Ele inclinou a cabeça uma fração. "O que você ouviu?" O homem de cabelo grisalho murmurou algo em italiano. Marco não olhou para ele. Na verdade, não o reconheceu de forma alguma, o que parecia em si ser um reconhecimento de um tipo particular. Pensei em mentir, medi a distância entre esta mesa e a saída da cozinha, calculei em alguma parte fria e separada do meu cérebro que o que quer que eu pensasse que poderia fazer não importava particularmente, porque o homem perto da divisória não tinha se movido e não precisava se mover para deixar seu propósito claro. Algumas palavras eu disse, eu não falo italiano. Não de verdade. Eu reconheci algumas delas. Quais palavras? Eu sustentei o olhar dele. Foi difícil. Não por medo, ou não apenas por medo, mas porque olhar diretamente para ele exigia um tipo particular de esforço, como segurar a mão perto de uma chama por tempo suficiente para sentir o calor sem recuar. "Carro", eu disse. "Amanhã." E eu pausei. Bomba. Silêncio. Não o silêncio confortável de um restaurante bem administrado no final da noite. O outro tipo. O tipo com peso. "Você entendeu 3 palavras de uma conversa particular", disse Marco, e veio me avisar. "Sim." "Por quê?" Não era uma pergunta. Ou era, mas não do tipo que queria uma resposta polida. Era do tipo que queria a verdade sem filtros. E algo em sua expressão me disse que ele saberia a diferença. "Porque eu tenho uma filha", eu disse. "Ela tem 4 anos. E em cada decisão que eu tomo, eu penso no que eu gostaria que alguém fizesse se nossas posições estivessem invertidas." Soltei o ar lentamente. "É só isso. Essa é toda a razão." Algo passou por sua expressão rapidamente, quase imperceptivelmente, como uma corrente correndo sob a água parada. Então desapareceu. Ele olhou para o homem de cabelo grisalho, um olhar, 3 segundos, carregando o que parecia ser uma conversa inteira. O homem recostou-se ligeiramente, não repreendido, recalibrado. Marco enfiou a mão no paletó. Lentamente eu notei, como se ciente de que movimentos bruscos perto de uma pessoa assustada eram contraproducentes, e colocou um telefone na mesa. Ele digitou algo e virou-o para mim. Uma foto. Um carro preto elegante do tipo que existia para ser invisível enquanto anunciava importância. "Este carro?" Ele perguntou. Eu não... Eu só ouvi a palavra. "Não sei qual carro." Ele pegou o telefone de volta,
Olhou para ele por um momento, depois o guardou. Seu nome, ele disse. Claire, Claire. Ele repetiu sem inflexão, testando o peso dele. Há quanto tempo você trabalha aqui? 8 meses. Você mora perto? A pergunta soou diferente das outras, mais cuidadosa. Sentia a forma dela antes de entendê-la. Por que isso importa? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou sua taça de vinho, tomou um único gole lento e disse de volta com uma precisão que parecia ser mais sobre tempo do que sede. Importa, ele disse, porque você ouviu algo que outras pessoas prefeririam muito que você não tivesse ouvido. Seu tom não mudou. Essa era a parte mais assustadora, a completa ausência de ameaça em sua voz, como se o que ele estava dizendo fosse simplesmente o clima, um fato da geografia. Seria inconveniente para você ficar sozinha esta noite. O calor no restaurante, de repente, pareceu inadequado. Estou bem, eu disse. Minha voz estava firme. Eu estava ficando genuinamente impressionada com a consistência com que minha voz se recusava a refletir o que o resto de mim estava sentindo. Eu não estou perguntando. Ele disse isso gentilmente. Essa era a palavra errada. Precisamente era melhor. Precisamente. E com finalidade. Enzo vai levar você para casa. Ele vai confirmar que seu endereço é seguro e vai ficar por perto até de manhã. O homem largo perto da divisória, Enzo, aparentemente, moveu-se para a borda da minha visão periférica, sem ser chamado. Eu não posso simplesmente ir embora, eu disse. Meu turno só termina daqui a 1 hora. Vou falar com Rosário. Você conhece Rosário? Algo mudou em sua expressão. Não exatamente diversão. A arquitetura da diversão, o andaime antes do sentimento. Todo mundo nesta rua conhece Rosário, ele disse. Ele está aqui há mais tempo que o prédio. Olhei para minhas mãos na mesa. Pensei em Lily em casa com a senhora Hicks, do 2º andar, a mulher que cuidava dela em troca de um aluguel reduzido e sempre deixava a televisão muito alta. Pensei nas 3 palavras que eu tinha ouvido e no que elas significavam. E no fato de que eu estava atualmente sentada em uma cadeira da seção 4, tendo uma conversa que não tinha nenhuma versão em que eu era simplesmente uma garçonete indo para casa depois do turno. Ok, eu disse, porque o que mais havia a dizer? Marco assentiu uma vez. A conversa estava concluída, aparentemente com a eficiência de um homem que não revisitava decisões. Eu me levantei. Então parei porque algo me compeliu. Algum reflexo da pessoa que eu era antes de 8 meses de invisibilidade o terem lixado. Você vai tomar cuidado? Eu perguntei. Ele olhou para mim. Aquele olhar direto e indecifrável que continha tudo e devolvia quase nada. Sim, ele disse. Porque eu não fiz aquilo por... Parei, me recompus. Eu não me inclinei e disse aquilo para você porque esperava algo em troca. Eu só quero que você realmente leve a sério. O silêncio se estendeu por vários segundos. Eu levo tudo a sério, ele disse. E algo no jeito que ele disse isso, baixo, medido, quase pessoal, me fez acreditar nele de uma forma que não tinha nada a ver com tranquilidade e tudo a ver com a verdade particular que algumas pessoas carregam em suas vozes como uma frequência. Enzo apareceu ao meu lado, discreto, sólido, esperando. Saí da seção 4. Atrás de mim, ouvi Marco falando italiano em uma voz tão baixa que mal existia. Mas o tom havia mudado, despojado da facilidade arquitetônica, substituído por algo preciso, frio e proposital. Peguei meu casaco na sala dos funcionários. Rosário estava lá, encostado nos armários, braços cruzados, rosto arranjado em uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Vá, ele disse. Apenas isso. Eu fui. O ar da noite lá fora me atingiu como água fria. Enzo já estava no carro, preto, sem surpresa, parado na calçada. Ele abriu a porta traseira sem cerimônia. Eu entrei. O couro estava quente. As janelas eram escuras de um jeito que fazia a cidade lá fora parecer uma fotografia de outra vida. Dei a ele meu endereço. Ele não repetiu, não digitou em um telefone, apenas assentiu e entrou no trânsito com a confiança sem pressa de alguém que dirigiu por aquelas ruas no escuro vezes demais para contar. Olhei pela janela. Meu reflexo pairava sobre as luzes que passavam. Pensei no que eu tinha dito. Não entre naquele carro. Pensei no fato de que eu não sabia qual carro, que eu tinha ouvido 3 palavras de uma língua que eu mal compreendia, e caminhei direto para o homem mais perigoso daquela sala.
e entreguei um aviso como se eu tivesse algum direito de fazer isso. Pensei em Lily, dormindo em casa, completamente inconsciente de que sua mãe tinha acabado de se apresentar, ainda que brevemente, a um mundo que operava por regras que ela nunca tinha aprendido. O carro parou em frente ao meu prédio. Enzo esperou até eu estar dentro do saguão antes de ir embora. Eu sabia porque observei pela porta de vidro. Ele não foi embora. Ele estacionou do outro lado da rua. Subi as escadas para o terceiro andar, entrei silenciosamente. A senhora Rix estava cochilando na poltrona, a televisão murmurando, e Lily era uma pequena forma quente sob seu cobertor no quarto. Sua respiração lenta, irregular e completamente intocada por qualquer coisa que tivesse acontecido esta noite. Sentei-me na beira da cama ao lado dela por um longo tempo, apenas fiquei ali no escuro, ouvindo-a respirar. Meu telefone vibrou, um número desconhecido, uma única mensagem. O carro foi verificado. Você estava certa. Durma um pouco, Claire. Olhei para a mensagem até a tela escurecer. Eu não dormi. Deitei-me ao lado de Lily com o telefone virado para baixo na mesa de cabeceira e os olhos abertos, observando as sombras no teto mudarem enquanto um carro ocasional passava na rua abaixo. Em algum momento depois das 2 da manhã, levantei-me e fiquei na janela. O carro de Enzo ainda estava lá, um retângulo escuro sob a luz âmbar do poste de rua, imóvel, paciente do jeito que apenas profissionais conseguem. Não a imobilidade da espera, mas a imobilidade de simplesmente estar presente sem atrito. Eu disse a mim mesma que era perturbador. Observei por 10 minutos de qualquer maneira. Pela manhã, o carro tinha sumido. A rua estava normal. Caminhões de entrega, uma mulher passeando com um cachorro, a padaria do outro lado da rua levantando sua grade de metal com um som como um suspiro lento. Fiz café. Vesti e alimentei Lily, e a levei pelas 4 quadras até sua pré-escola com sua mãozinha na minha. E o silêncio particular de alguém carregando algo para o qual ainda não encontrou palavras. Ela olhou para mim 2 vezes no caminho. Na segunda vez ela disse, Mamãe, seu rosto está com a cara de quem está pensando. Que cara de quem está pensando? A ruga. Ela apontou para o espaço entre minhas sobrancelhas com um dedo decidido. Eu o alisei deliberadamente. Melhorou. Um pouco, ela disse, o que foi uma resposta honesta, e eu a amei ferozmente por isso. Beijei-a no portão da escola e a observei correr em direção a um grupo de crianças perto do trepa-trepa com o compromisso completo e total com a alegria que pertencia exclusivamente a crianças de 4 anos. Então voltei para o meu apartamento, fiz uma segunda xícara de café que não bebi e sentei-me à mesa da cozinha olhando para o meu telefone. A mensagem ainda estava lá. O carro foi verificado. Você estava certa. Durma um pouco, Claire. Eu digitei 3 respostas diferentes durante a noite e apaguei todas elas. Agora eu a li novamente e entendi, na luz plana da manhã, que não havia versão de resposta que não aprofundasse o que quer que fosse isso. Então, coloquei o telefone virado para baixo e fui me arrumar para o trabalho. O Palazzo Nero era diferente durante o dia. A iluminação âmbar era substituída pela praticidade plana da preparação. Entregas chegando nos fundos, a cozinha com o cheiro forte de caldo e ervas frescas. Rosario movendo-se pelo salão com seus óculos de leitura e uma prancheta na mão. As cortinas de veludo estavam amarradas. As mesas estavam nuas. Sem seu traje noturno, o restaurante parecia o que realmente era. Um lugar de trabalho sério e sem glamour. Rosário me viu entrar e não disse nada. Isso por si só era notável. Ele sempre tinha algo a dizer sobre pontualidade, sobre a mancha de tinta, sobre algum desvio menor de seus padrões meticulosos. Hoje ele olhou para mim, olhou de volta para sua prancheta e se virou para a cozinha. Rosario, eu disse. Ele parou. Ontem à noite... Não aqui, ele disse sem se virar. Sua voz estava diferente, mais baixa, como um homem escolhendo palavras com consciência das paredes ao seu redor. Faça sua preparação. Trabalhe na sua sessão. Vá para casa quando seu turno terminar. Eu só preciso saber se... Claire, ele se virou então e seu rosto carregava uma expressão que eu nunca tinha visto nele em 8 meses. Não era maldade. Algo mais antigo que isso. Algo cansado e cuidadoso. Algumas coisas você sabe quando continua andando. Você me entende? Eu o entendi. Troquei para o meu uniforme. Comecei minha preparação. Quando o serviço de jantar começou, eu quase consegui organizar meus pensamentos em algo funcional.
Quase. Eu estava servindo água na mesa 9 quando a entrada mudou novamente. Aquela mesma mudança de pressão atmosférica que eu senti na noite anterior. O salão se ajustando a uma nova presença. Eu não olhei para cima. Terminei de servir, fui para a mesa 10, mantendo a eficiência praticada de alguém que não passou a noite anterior olhando para um carro estacionado do lado de fora de sua janela. A sessão 4 é sua novamente esta noite, Rosário. Ao meu ombro, baixo. Eu olhei para ele. Vá, ele disse. Caminhei para a sessão 4. Marco já estava sentado, sozinho desta vez. Nenhum homem de cabelo grisalho, nenhum segundo companheiro de jantar, apenas Enzo perto da divisória e um segundo guarda que eu não tinha visto antes. Mais jovem, com cabelo curto e a mesma quietude alerta que todos eles carregavam como uma segunda pele. Ele olhou para cima quando me aproximei, sem cardápio nas mãos desta vez. Claire, ele disse. Senhor Key, eu peguei os cardápios. Sente-se. Estou trabalhando. Sim, a mais leve mudança no canto de sua boca. Sente-se mesmo assim. Eu me sentei. Não havia arquitetura de resistência disponível para mim que eu já não tivesse desmontado na noite anterior. Ele me estudou por um momento. Você parece cansada. Estou bem. Eu disse que você parece cansada. Não perguntei se você estava bem. Ele disse isso sem aspereza, mas com a particular franqueza de alguém que considerava o abrandamento social uma forma de imprecisão. Você dormiu um pouco? A mensagem te preocupou. Não era uma pergunta. Eu respondi mesmo assim. Você confirmou que alguém colocou uma bomba no seu carro. Isso não produz exatamente um sono tranquilo. Ele ficou quieto por um momento. Algo passou por sua expressão. Não a facilidade arquitetônica de antes. Não a precisão fria do homem que falara italiano no escuro. Algo menos gerenciado do que qualquer um dos dois. O carro foi verificado antes de eu sair. Ele disse. Foi resolvido. Resolvido? Eu repeti. Sim. Olhei para a mesa, para as flores frescas que eu mesma arranjei. Rosas brancas esta noite porque o florista estava sem o estoque habitual. E a pessoa que arranjou isso? Uma pausa que respondeu à pergunta mais completamente do que as palavras teriam feito. Também resolvido, ele disse. Eu assenti. Não perguntei o que isso significava. Havia formas neste mundo que eu era inteligente o suficiente para não forçar uma definição completa. Você tem uma filha, ele disse. Eu olhei para cima bruscamente. Você me disse ontem à noite, ele disse, lendo minha expressão. 4 anos? Sim, o pai dela. A pergunta pousou com a franqueza de alguém que decidiu que a eficiência importava mais do que a delicadeza. Senti uma compressão familiar no peito, aquela que aparecia de forma confiável sempre que aquele território específico era abordado. Não está na foto, eu disse. Os olhos de Marco encontraram os meus, por escolha dele ou sua. Dele. A palavra saiu seca, acabada, a história inteira comprimida em uma única sílaba. Algo se moveu em sua mandíbula, leve, controlado, mas estava lá, um aperto que sugeria que a resposta havia produzido uma reação que ele escolheu não expressar. Eu quero te mudar, ele disse, eu o encarei. Seu prédio. Ele disse isso como uma questão logística, da maneira que alguém poderia discutir um problema estrutural que requer uma solução prática. Não é seguro, uma entrada, janelas no nível da rua. Enzo confirmou isso ontem à noite. Enzo estava verificando a segurança do meu prédio. Ele estava garantindo que você estivesse segura. A avaliação foi uma consequência natural. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Há uma propriedade no lado norte. Rua tranquila, segurança adequada, funcionários do prédio. Eu gostaria que você se mudasse para lá. O restaurante continuava ao nosso redor, copos e talheres e conversas baixas. O disco de jazz começando seu ciclo noturno. Eu sentei no meio de tudo e senti a vertigem particular de uma pessoa cuja vida deu uma guinada tão acentuada que o horizonte não está mais onde deveria estar. Senhor Key, eu disse cuidadosamente. Marco. Marco. O nome pareceu estranho na minha boca. Familiar demais para o que éramos. Pequeno demais para o que ele aparentemente era. Eu te avisei porque era a coisa certa a fazer. Isso acabou. Você não me deve nada e eu não preciso. Eu sei o que você precisa melhor do que você pensa. Ele disse não arrogantemente, com uma certeza que era de alguma forma pior porque não parecia presunção. Parecia informação.
Você trabalha um serviço de jantar completo 5 noites por semana. Você leva sua filha para a escola de manhã. Você mora no terceiro andar de um prédio com um interfone quebrado. Eu notei quando Enzo relatou. Você está gerenciando tudo sozinha e está fazendo isso bem. Mas você fez algo ontem à noite que te conectou a mim. E essa conexão tem consequências que eu não vou deixar você absorver sem proteção. O silêncio entre nós tinha uma textura densa e quente e um pouco sem ar. Por que você se importa? Eu perguntei baixinho, genuinamente. Ele olhou para mim por um longo momento. Aquele olhar de medição, mas diferente agora. Menos arquitetônico, mais exposto, como uma janela que foi aberta por acidente e não pôde ser fechada antes que o ar de fora entrasse. Porque você se inclinou, ele disse, e me disse algo que salvou minha vida. E você fez isso sem pedir nada em troca. No meu mundo, Claire, isso é... Ele pausou, escolhendo a palavra com deliberação visível. Raro. Eu fiquei com isso. Lá fora, a cidade se movia pela noite. Em algum lugar através dela, Lily estava com a senhora Hicks, a televisão muito alta, seu pequeno mundo completamente intacto. Pensei no interfone quebrado, nas janelas do nível da rua, nas coisas com as quais eu nunca me permiti preocupar, no esforço concentrado de simplesmente manter tudo funcionando. Vou pensar sobre isso, eu disse. Não era um acordo, mas também não era uma recusa. E pelo jeito que Marco olhou para mim, firme, paciente e com a qualidade particular de alguém totalmente acostumado a esperar por resultados que ele já havia decidido, eu entendi que ele sabia a diferença. Ele pegou o cardápio. O que Rosário recomenda esta noite? Ele perguntou. E assim, a conversa foi posta de lado, arquivada em algum lugar preciso e inacessível para ser recuperada em um momento de sua escolha. Eu me levantei, alisei meu uniforme e peguei meu bloco de notas. O Branzino, eu disse. Ele sempre recomenda o Branzino. Então é isso, ele disse sem olhar para cima. Voltei para a estação de serviço. Minhas mãos não estavam tremendo, mas quando peguei a jarra de água, fiquei ali por 30 segundos inteiros antes de lembrar para que tinha vindo. Mudei-me 3 semanas depois. Eu disse a mim mesma que era prático. O prédio do lado norte tinha um porteiro, uma entrada segura, um elevador que não exigia prender a respiração entre os andares 2 e 3. O apartamento em si era o dobro do tamanho do meu atual, com um segundo quarto para Lily e uma janela da cozinha que pegava a luz da manhã de uma forma que fazia o quarto inteiro parecer algo de uma vida que eu tinha desistido de imaginar. Eu disse a mim mesma que essas eram as razões. Não examinei as outras com muito cuidado. Marco havia arranjado tudo com a mesma eficiência logística que ele aparentemente aplicava a todos os problemas que exigiam soluções. Um contrato de aluguel apareceu, meu nome nele. Termos reais, não um presente disfarçado. Ele entendeu sem que lhe dissessem que a caridade teria sido recusada. O aluguel era um pouco abaixo do mercado, não insultuosamente, apenas o suficiente para ser possível com o salário de uma garçonete, o que me disse que ele havia investigado qual era realmente o salário de uma garçonete. E esse conhecimento se instalou no meu peito com um calor que eu não confiava inteiramente. Lily amou imediatamente e completamente, do jeito que crianças de 4 anos amam as coisas, sem reservas ou condições. Ela reivindicou o segundo quarto correndo para dentro dele e girando em círculo com os braços abertos, que era aparentemente seu método de aquisição territorial. Ela nomeou a janela da cozinha de lugar do sol e arrastava uma cadeira para lá todas as manhãs para comer seu cereal. Eu a observava e sentia a textura complicada de gratidão misturada com inquietação. Os dois não se resolviam de forma clara. Marco vinha ao Palazonero 2 vezes por semana agora. Sempre na seção 4, sempre com Enzo na divisória. As visitas tinham um ritmo. Conversa de jantar que começava com logística e gradualmente se tornava algo menos categorizável. E então ele ia embora, e eu terminava meu turno e caminhava para casa por ruas que pareciam diferentes do que há 3 meses. Mais observadas, não de forma desagradável. Essa era a parte que eu continuava examinando. O fato de que a consciência de ser observada havia parado de parecer vigilância e começado a parecer algo mais próximo do oposto de solidão. Nós conversávamos sobre Lily. Isso aconteceu gradualmente, do jeito que a água encontra seu caminho através da pedra. Não dramaticamente, apenas persistentemente. Ele fazia perguntas com a atenção focada que trazia para tudo,
e eu as respondia. E em algum lugar nas respostas, percebi que a estava descrevendo de maneiras que raramente tinha a ocasião de fazer. Sua risada particular, o jeito que ela raciocinava sobre problemas com a gravidade de uma pequena filósofa, os desenhos que ela fazia que eram tecnicamente indecifráveis, mas emocionalmente precisos. Marco ouvia sem fingir que ouvia. Ele não assentia em intervalos cronometrados ou produzia as afirmações esperadas. Ele simplesmente absorvia o que eu dizia e ocasionalmente fazia uma pergunta de acompanhamento que revelava que ele havia retido tudo com a precisão de um homem que catalogava informações por instinto. Ela se parece com você, ele disse uma noite. Ela tem 4 anos. Exatamente, ele disse, como se isso resolvesse algo. Eu não perguntei o que ele queria dizer. Algumas coisas eram mais seguras como sugestões do que como frases totalmente formadas. O que eu não falava, o que existia no espaço entre o que era dito e o que era entendido, era outra coisa. A coisa que não tinha um nome limpo no vocabulário de uma mulher que servia mesas e levava sua filha para a escola e passou a maior parte de um ano aperfeiçoando a habilidade de não querer coisas que não podia ter. Ele notava tudo. Esse era o problema. Quando eu chegava à sessão 4, com uma dor de cabeça tensional que não mencionei, ele encurtava o jantar sem comentários e me mandava para casa 1 hora mais cedo através de Rosário, que transmitia a instrução com a neutralidade cuidadosa de um homem navegando em uma situação sobre a qual ele decidiu não ter opiniões. Quando cheguei numa quinta-feira com um hematoma no antebraço de onde o prendi na porta do depósito, os olhos de Marco foram para ele uma vez, e então sua expressão foi para um lugar muito quieto pelo resto da noite. E no dia seguinte, um homem que eu não reconheci veio reforçar a trava da porta do depósito sem explicação. Era o acúmulo dessas coisas que era perigoso. Não um único gesto, mas o padrão que eles formavam, a forma de atenção sustentada e meticulosa. Eu estava carregando uma bandeja de volta da sessão 4 em uma quarta-feira quando uma mulher apareceu no salão. Ela era deslumbrante da maneira de pessoas que ouviram isso com tanta frequência que se tornou sua postura natural. Alta, de cabelos escuros, usando um vestido que custou mais do que meu aluguel mensal. Ela caminhou pelo salão principal do Palazzo Nero com uma facilidade de proprietária que fez os outros clientes se mexerem, e ela estava indo diretamente para a sessão 4 com a determinação de alguém que já esteve aqui antes, muitas vezes antes. Rosario materializou-se ao lado dela. Palavras baixas, o queixo dela erguido. Continuei andando, coloquei minha bandeja na estação de serviço, comecei o trabalho mecânico de organizar os copos, mas ouvi sua voz quando ela chegou à divisória. Italiano quente e fluente, e o tom particular de familiaridade que pertence à história compartilhada. Longa história, do tipo que não requer negociação de espaço porque assume que o espaço já é seu. Enzo não se afastou para ela imediatamente. Uma pausa. E essa pausa significava algo, porque Enzo não se movia para ninguém sem um sinal. Um sinal veio, aparentemente. Ela entrou na sessão 4. Eu não olhei. Concentrei-me nos copos com uma precisão que era um tanto excessiva para o que a tarefa exigia. 20 minutos depois, Rosário apareceu ao meu ombro. Faça sua pausa. Eu acabei de voltar de... Faça sua pausa, Claire. Eu fiz minha pausa. Sentei-me na sala dos funcionários com um copo de água e o silêncio interno particular de uma pessoa realizando o trabalho de não sentir algo. Era um trabalho familiar. Eu era praticada nisso. Eu o fazia como fazia a maioria das coisas. Eficientemente, sem reclamações, com uma superfície limpa que não revelava nada. Meu telefone vibrou, número desconhecido, mas eu já conhecia o ritmo dele. Volte para o salão, ela está saindo. Olhei para a mensagem, li 3 vezes, senti o calor dela e a incorreção de sentir aquele calor em igual medida. Eu digitei. Essa não é uma decisão sua. A resposta veio em menos de 1 minuto. Não, mas estou tomando mesmo assim. Coloquei o telefone no bolso e voltei para o salão. A mulher tinha ido embora. A sessão 4 estava vazia, exceto por Marco, uma mão em volta de sua taça de vinho, sua postura carregando a leve rigidez de alguém recentemente irritado. Ele olhou para cima quando entrei pela divisória. Ela é uma associada de negócios, ele disse antes que eu falasse. Você não me deve uma explicação. Eu sei que não. Seus olhos encontraram os meus firmemente. Estou oferecendo uma.
Pousei a jarra de água que trouxe como cobertura ocupacional. Ela é perigosa? Algo cruzou sua expressão. Surpresa quase. Para você? A surpresa se aprofundou em algo que eu não conseguia nomear completamente. Ele olhou para mim por um longo momento, e na luz âmbar da seção 4, com o disco de jazz girando lentamente e o resto do restaurante existindo a uma distância confortável, ele pareceu brevemente, sem guarda, como um homem que não estava totalmente acostumado a ser questionado sobre isso. Não, ele disse, não mais. Eu assenti. Peguei a jarra de água. Claire, eu parei. Não faça isso, ele disse. Fazer o quê? Ficar quieta. Sua voz era baixa, completamente estável. Você faz isso quando está se retirando para algum lugar que não consigo ver. E eu não... Ele pausou, a palavra escolhida com cuidado. Prefiro. O restaurante zumbia ao nosso redor. Eu estava na beira da seção 4 com uma jarra de água na mão e senti todo o peso inconveniente do que vinha se acumulando entre nós por semanas, meses, toda a extensão dessa coisa que não tinha nome próprio. Isso é complicado, eu disse. Sim, eu tenho uma filha. Eu tenho uma vida que não tem espaço para complicações. Você já tem complicações, ele disse. Você se mudou para um dos meus prédios. Você janta na minha mesa 2 vezes por semana. Você me manda mensagens às 11 da noite quando não consegue dormir. Ele não disse nada disso com triunfo. Apenas com a mesma honestidade precisa que ele trazia para tudo. A complicação já está aqui, Claire. A questão é o que você faz com ela. Eu não tinha resposta para isso. Não uma honesta. Reabasteci o copo dele. Minhas mãos estavam firmes. Eu ainda estava orgulhosa disso na porção cada vez menor do meu cérebro, que tinha espaço para algo tão simples como orgulho. Te vejo na quinta-feira, ele disse. A facilidade estava de volta ao lugar, arquitetônica, cuidadosa. Quinta-feira, eu disse. Voltei para a estação de serviço. O hematoma no meu antebraço havia desbotado para amarelo nas bordas. Lá fora, pela janela da frente do restaurante, eu podia ver o carro de Enzo estacionado na calçada, esperando com sua particular permanência paciente. A coisa sobre ser observada, eu aprendi, era que depois de tempo suficiente, você sentia mais a falta disso do que a presença. Essa foi a descoberta mais perigosa de todas. A ligação veio numa terça-feira, não de Marco, de um número que eu não reconheci. A voz de um homem com sotaque e seca, entregando 4 frases com a eficiência de alguém lendo um roteiro preparado. A pré-escola de Lili. Um incidente. Venha imediatamente. Não ligue para ninguém. A última instrução foi a que me disse tudo. Eu estava fora do apartamento antes de terminar de processar. Casaco meio vestido, chaves no punho, o ar frio da manhã me atingindo como uma parede quando passei pela entrada segura do prédio. O substituto de Enzo, um homem mais quieto chamado S, que havia assumido a posição na calçada 3 semanas atrás, já estava do lado de fora, o que significava que ele estava assistindo à câmera de segurança do prédio e me viu sair correndo. A escola, eu disse. Ele já estava se movendo para o carro. Estávamos a 4 quarteirões de distância quando meu telefone vibrou. Marco, não vá para a escola, ele disse antes que eu pudesse falar. Sua voz era a versão que eu só tinha ouvido 2 vezes antes, despojada de tudo arquitetônico, carregando a precisão fria de alguém operando em um registro onde os erros tinham consequências permanentes. Lily está segura. Ela está comigo. O mundo inclinou. O quê? Ela está segura. Claire, ouça minha voz. Uma pausa. Eu ouvi. Firme, controlada, completamente certa. Alguém a moveu esta manhã antes de você receber a ligação. Meus homens interceptaram. Ela está comigo na propriedade Meridian. Ela está ilesa e comeu metade de um croissant e está atualmente desenhando em um bloco de notas que Enzo forneceu. Um som escapou de mim que eu não planejei. Algo entre uma respiração e uma palavra que nunca se formou. Estou indo, eu disse. Sabe o endereço? Já tinha o carro se movendo em uma direção diferente. Sentei-me no banco de trás com as mãos pressionadas contra minhas coxas e me concentrei em respirar com a disciplina mecânica de alguém que entendia que desmoronar era um luxo indisponível para ela agora. A propriedade Meridian era uma casa geminada em uma rua tão silenciosa que parecia existir um pouco fora da consciência da cidade. Árvores maduras, fachadas de pedra,
sem tráfego de pedestres. Separou na frente e eu saí antes que o carro parasse completamente. A porta se abriu antes que eu a alcançasse. Enzo. Atrás dele um corredor largo, luz quente. E então... Mamãe! Lily dobrou a esquina na velocidade particular que ela reservava para momentos de alta emoção. Velocidade máxima, braços já estendidos. Caí de joelhos no chão do corredor e a peguei, e a segurei com ambos os braços e meu corpo inteiro, e cada coisa comprimida e contida que eu carregava desde que o telefone tocou. E eu enterrei meu rosto em seu cabelo e respirei. Ela cheirava a croissant e ao calor específico de uma criança que foi bem cuidada. Tinha um homem, ela disse no meu ombro, com naturalidade, porque ela processava eventos com a franqueza de alguém que ainda não aprendeu a vestir o medo com roupas socialmente aceitáveis. Ele tentou pegar minha mão, mas o outro homem disse não bem alto. E então eu vim para cá e o Marco me deu suco. Eu me afastei e olhei para o rosto dela, tranquilo, curioso, completamente intacto. Você está bem? Minha voz saiu rouca. Sim. Ela inclinou a cabeça com uma expressão emprestada diretamente de mim. A avaliadora, aquela que classifica as informações antes de responder. Você está bem, mamãe? Seu rosto está com a ruga. Eu a alisei, beijei sua testa, levantei-me. Marco estava no final do corredor. Ele parecia diferente. O terno era o mesmo. A compostura em grande parte montada, mas havia algo por baixo que não estava lá na seção 4. Algo cru. Seus olhos me percorreram da mesma forma que percorreram todas as salas que eu já ouvi entrar. Verificando, catalogando. Mas desta vez, o que eles estavam verificando era diferente. Pessoal de uma forma que não tinha nada a ver com saídas e tudo a ver comigo especificamente. Meu rosto, minha firmeza, se eu estava intacta. Venha, ele disse. Lily pegou minha mão e me guiou para a frente como se ela fosse a guia e eu fosse a que precisava de orientação. Sentamos em uma sala nos fundos da casa, tetos altos, estantes de livros, luz da manhã através de janelas altas. Lily se instalou em um puff de couro com o bloco de notas e uma coleção de canetas que alguém havia organizado para ela, com o tipo de esmero que sugeria que Marco havia dado instruções específicas. Ela desenhava com total absorção, a pontinha da língua no canto da boca. Marco me contou o que havia acontecido com a clareza comprimida que ele trazia para a entrega de informações. A ligação tinha sido uma distração, alguém conectado ao homem de cabelo grisalho do primeiro jantar, um fio solto que ele acreditava ter resolvido, um que se desenrolou em uma direção que ele não havia antecipado totalmente. Eles pretendiam usar Lily como alavanca. Seus homens estavam monitorando a da escola como precaução há semanas, uma precaução que ele não mencionou porque julgou ser uma informação desnecessária na época. Você não me contou, eu disse. Não, você tinha pessoas vigiando a escola da minha filha e não achou que eu precisava saber disso. Ele sustentou meu olhar. Eu tomei uma decisão. Foi errada. A admissão veio sem decoração, sem suavização, sem justificativa, apenas o reconhecimento limpo de erro de um homem que eu entendi que não cometia muitos e achava este especificamente inaceitável. Eu deveria ter te contado. Estou te contando agora. A raiva estava lá, real e justificada, e eu a deixei existir sem desculpas. Acabou? Eu perguntei. Sim, absolutamente. A palavra carregava o peso de algo já concluído. A pessoa responsável, resolvida. Olhei para Lily no puff. Ela havia desenhado, aparentemente, uma casa alta, com muitas janelas e 4 figuras na frente dela de alturas variadas. Ela a ergueu contra a luz para examiná-la criticamente. Somos nós, ela anunciou para a sala em geral. Esta sou eu. Esta é a mamãe. Este é o homem grande. Ela apontou para a figura maior. E este é o outro homem grande. Ela considerou. Eu não sabia de que cor são seus olhos, ela disse a Marco com a praticidade apologética de uma artista explicando uma limitação técnica. Marco olhou para o desenho. Algo aconteceu em seu rosto para o qual eu não tinha referência. Uma dissolução da última camada de facilidade arquitetônica, substituída por algo sem guarda e completamente genuíno. A expressão de um homem inesperadamente comovido por uma pessoa pequena com uma caneta. Escuros, ele disse, como a cor de um bom café. Lily assentiu gravemente e adicionou essa informação à figura com uma caneta marrom. Eu o observei observá-la.
A luz da manhã entrava pelas janelas altas e se deitava sobre as estantes de livros, e o puff de couro e a cabeça curvada da minha filha, e o rosto de um homem que se movia pelo mundo em carros blindados e falava em salas verificadas contra escutas e havia construído em torno de si uma arquitetura inteira de distância controlada. Observando-a desenhar seus olhos em marrom e sendo, por este único momento indefeso, simplesmente presente. Algo em mim se resolveu, não dramaticamente, não da maneira de conclusões alcançadas por argumento. Silenciosamente, como a água se assenta. Ficamos na propriedade Meridian por 3 dias, enquanto os homens de Marco confirmavam que a situação estava completamente contida. Dormi em um quarto com Lily, seu peso quente pressionado contra meu lado. E todas as manhãs, eu acordava com o cheiro de café vindo de baixo e o som de sua voz fazendo perguntas a quem quer que fosse o infeliz na cozinha. Na terceira manhã, Marco estava na cozinha. Lily estava explicando para ele, com considerável extensão e muitos gestos de apoio, sua teoria sobre por que as nuvens eram, na verdade, animais muito lentos. Ele estava ouvindo com toda a sua atenção, cotovelos no balcão, xícara de café na mão, respondendo a cada ponto com a seriedade que aparentemente merecia. Fiquei na porta e deixei o momento existir antes que qualquer um deles me visse. Então Lily me viu e o momento se abriu para me incluir. E Marco olhou por cima do ombro e sua expressão fez o que vinha fazendo com mais e mais frequência, perdendo sua arquitetura, tornando-se simplesmente seu rosto, aquele por baixo do que ele mostrava ao mundo. Ela acredita que as nuvens migram, ele disse. Sazonalmente, Lily esclareceu. Ela apresenta um caso convincente, ele disse. Servi café e sentei-me no balcão em frente a eles. E a luz da manhã entrava pela janela da cozinha e se deitava sobre nós três, quente e totalmente comum. E pensei em uma janela de cozinha diferente que Lily chamava de lugar do sol, e em como a geografia da vida comum era menos fixa do que eu acreditava. Naquela tarde, depois que Lily se esgotou no pequeno jardim da casa e adormeceu no puff de couro, com o bloco de notas sob a bochecha, Marco e eu sentamos na sala com estantes de livros e ele me contou o resto, não os detalhes operacionais. Esses permaneceram em sua forma comprimida e resolvida. Mas as outras coisas, as coisas que ele carregava desde os 19 anos, e herdou um mundo que não escolheu, mas se recusou a abandonar porque as pessoas dentro dele eram suas. E a lealdade era a única moeda que ele nunca desvalorizou. Um irmão mais novo, uma mãe que ele mudou para uma casa no campo ao norte, onde o ar era limpo. A solidão particular de uma vida vivida atrás de um vidro, observando coisas comuns de uma distância protegida. Eu contei a ele sobre o pai de Lily, a versão completa, não a única sílaba comprimida. Um homem que queria a ideia de uma família e descobriu que a realidade de uma exigia mais do que ele trouxe para a transação. Que foi embora quando Lily tinha 6 semanas de vida, com uma mensagem de texto e sem endereço para correspondência. O longo trabalho de reconstruir, a partir de um déficit, o orgulho específico de tê-lo feito, o esgotamento que eu parei de reconhecer, porque reconhecê-lo significava senti-lo. Conversamos até a sala escurecer e a cidade do lado de fora das janelas altas se tornar um padrão de janelas iluminadas e luzes em movimento. Quero te perguntar uma coisa, disse Marco, e quero que você responda honestamente, não de forma protetora. Às vezes são a mesma coisa. Não desta vez. Ele olhou para mim através da mesa baixa entre nós, o olhar direto que devolvia quase nada e de alguma forma tudo simultaneamente. Você quer isto? Não o prédio, não a proteção. Isto. A palavra abrangia a cozinha e a luz da manhã, e o desenho com os olhos castanhos, e todos os jantares na seção 4, e as mensagens às 11 da noite, e a coisa particular, inconveniente e totalmente formada, que vinha se construindo entre nós, desde que uma mulher em um uniforme manchado se inclinou e falou 4 palavras no ouvido de um homem perigoso. Eu quero ser honesta com você, eu disse. É tudo o que estou pedindo. Isso me assusta. Eu sei. Não você especificamente, o tamanho disso, o peso disso. Eu venho gerenciando tudo em pequenos incrementos por 4 anos, porque pequenos incrementos são sobrevivíveis e isto é... Gesticulei para o ar entre nós inadequadamente. Isto não é um pequeno incremento. Não. Ele concordou.
Mas, eu disse. Ele esperou. Eu parei de conseguir imaginar voltar a antes, eu disse. A não te conhecer. E venho discutindo com esse fato há semanas, mas ainda é verdade. E acho que em algum momento, a coisa honesta a fazer é parar de discutir com as verdades. O silêncio entre nós era quente. Ele estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a minha com a sua, deliberado, certo, um gesto que não continha performance nem estratégia. Apenas o calor direto de um homem que decidiu algo e acabou com a distância que o precedeu. Lily vai querer me mostrar o lugar do sol, ele disse. Ela também vai querer explicar sua teoria das nuvens para você novamente, com mais detalhes. Eu tenho tempo, ele disse. E a verdade simples e completa disso, a palavra tempo de um homem que passou anos operando em um mundo onde era o recurso mais escasso possível, pousou sobre a sala como a luz entrando por uma janela alta em uma manhã clara, limpa e quente e sem sombra. Fomos para casa 4 dias depois, nós três, porque a essa altura, casa havia expandido silenciosamente sua definição para incluir as pessoas que a preenchiam, não apenas o endereço em um contrato de aluguel. Lily arrastou Marco para o lugar do sol imediatamente e o fez sentar em sua cadeira para verificar a qualidade da luz, o que ele fez com total seriedade, e declarou adequada, e ela aceitou esse julgamento com a satisfação de alguém cujos instintos foram devidamente validados. A rede do homem de cabelo grisalho foi desmantelada nos meses seguintes. Eu sabia disso da mesma forma que sabia muitas coisas agora, em linhas gerais em vez de detalhes, que era a forma honesta da vida que eu escolhi. Marco era cuidadoso com o que compartilhava, e eu era cuidadosa com o que perguntava. E nessa cuidadosa mútua, encontramos um equilíbrio que era menos um compromisso do que um ajuste genuíno. Rosário se aposentou na primavera. Ele apertou minha mão em seu último dia e a segurou por um momento e disse, sem olhar diretamente para mim: Você se saiu bem, garota. O que vindo de Rosário era um solilóquio. Deixei o Palazzo Nero 2 meses depois, não por nenhuma razão dramática, mas porque uma vaga abriu em um grupo de hospitalidade no lado norte com horário diurno, e a mudança significava que eu poderia levar Lily para a escola todas as manhãs e estar em casa quando ela voltasse. Era um salário menor nos primeiros 6 meses. Marco não disse nada sobre isso. Ele aprendeu com admirável precisão quais coisas eu precisava resolver sozinha e com quais eu aceitaria ajuda. E ele nunca confundiu as duas. Lily fez 5 anos em setembro. Sua festa de aniversário envolveu 8 crianças pequenas, uma quantidade excessiva de balões e Marco sentado no chão da cozinha do lugar do sol, montando um kit de artesanato com a gravidade focada de um homem acostumado a operações de alto risco que aparentemente se transferia diretamente para a construção de um pequeno castelo de papel. Ela deu o nome dele ao castelo. Ele olhou para aquilo por um longo momento. Esta pequena coisa de papel, construída por uma criança de 5 anos, que decidiu com a autoridade completa e absoluta do instinto de uma criança que ele pertencia ao mundo dela. Então ele olhou para mim e seu rosto era simplesmente seu rosto. Sem arquitetura, sem facilidade construída, apenas a expressão de um homem segurando algo que não sabia que precisava, até que já fosse silenciosamente e irrevogavelmente seu. Algumas coisas começam com 4 palavras ditas no escuro, no ouvido de um homem perigoso, por uma mulher cansada com uma mancha de tinta no uniforme e uma filha em casa, no instinto teimoso e não diminuído de fazer a coisa certa, independentemente das consequências. Algumas coisas, uma vez iniciadas, simplesmente continuam, como a luz continua através de uma janela, como a voz de uma criança continua por uma casa. Como o calor continua no espaço entre duas pessoas que finalmente, com sinceridade, pararam de discutir com as verdades.